Chama bastante atenção essa treta entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, né, Sakamoto, como você estava ressaltando, porque é pelas redes sociais, é de maneira pública. O deputado licenciado, que agora diz que também vai abrir mão do mandato dele, que ele disse ontem numa entrevista, né, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, justamente organizando isso que a gente está vendo aqui, que é essas tarifas, né, para tentar justamente proteger o pai dele, o Jair Bolsonaro. Ele foi para as redes sociais para atacar o governador Tarcísio por estar fazendo essas reuniões. E aí ele escreveu lá, prezado governador, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como para você a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. O Tarcísio tinha respondido a Eduardo Bolsonaro, né? E ele tinha colocado lá, ó, sem problema sobre a posição de Eduardo Bolsonaro. Estou olhando para São Paulo, para o setor industrial, para a nossa indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio e para os empreendedores e trabalhadores. Foi o que disse o Tarcísio de Freitas a ele numa entrevista à CNN, foi a forma como ele respondeu. Essa briga entre os bolsonaristas, Josias, isso ajuda ou atrapalha todo o processo, hein? Atrapalha, Fabiola. Hoje o Brasil devia estar unificado, governo federal, governos estaduais, sobretudo os governos dos estados que são mais prejudicados com essa tarifa, o tarifaço do Trump, deviam estar todos eles trabalhando juntos, né? Mas em política, o melhor momento para mudar é antes que a mudança se torne necessária. O Tarcísio de Freitas já deveria ter mudado há algum tempo, mas ele tempera os seus desacertos com o pior dos condimentos, que é a teimosia. O Tarcísio de Freitas fez uma opção preferencial pelo bolsonarismo, e ele percorre a conjuntura como uma opção presidencial que arrasta a bola de ferro do Bolsonaro. Hoje, um quase presidiário que cavalga a fantasia de que uma chantagem do Donald Trump pode livrá-lo da tranca. E aí está o Tarcísio de Freitas metido numa briga autofágica com o Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio, que é o afilhado, brigando com o Eduardo Bolsonaro, que é o filho, que também tem pretensões presidenciais. Sabem todos que o Bolsonaro está inelegível e há essas duas opções. Uma, um herdeiro político, o outro, o herdeiro de sangue. E os dois se mastigam-se um ao outro nessa briga, como disse, autofágica, e o risco de ambos é de ter indigestão. Podem morrer de indigestão, os dois. E o país precisava de algo diferente disso, Fabiola. O Tarcísio de Freitas, como governador do maior estado do Brasil, que responde por 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos, deveria agora estar associado ao governo federal num esforço para tentar atenuar os efeitos desse tarifaço político que o Trump impôs ao Brasil. Mas liderança a gente conhece nessas horas, na hora de dificuldade. É nessas horas que os verdadeiros líderes se mostram, né? E está acontecendo agora algo inusitado, porque o Trump colocou, por assim dizer, o empresariado bolsonarista no colo do Lula. E o Lula está fazendo o que lhe cabe fazer. Criou um comitê interministerial para formular uma resposta a essa sanção do Trump. Agiu com ponderação, porque está dizendo, olha, vamos ouvir os empresários antes de tomar nossa decisão. Confiou a coordenação desse grupo ao Geraldo Alckmin, e ao fazer isso, o Lula se vacinou contra a pecha de radical, contra a acusação da oposição de que estaria agindo com radicalismo, e agora, nessa terça-feira, enquanto está lá o Tarcísio de Freitas tentando fincar uma cunha no esforço federal para contornar a crise, o Alckmin está coordenando 2 reuniões. Numa primeira, ele ouve a voz da indústria, na outra, ouve o agronegócio, que é um dos setores mais bolsonaristas da economia brasileira,
e o Tarcísio de Freitas está correndo contra o prejuízo. Ele que, num primeiro momento, se associou ao Trump, celebrou a decisão do Trump, depois ele responsabilizou o Lula pelo tarifaço do Trump, agora ele convida os empresários para simular ali um esforço que ele próprio reconhece que cabe ao governo federal realizar para tentar contornar a crise, né? Então, o Tarcísio de Freitas, ele, ironicamente, contribui para favorecer politicamente, numa crise econômica, favorecer o que seria o seu principal adversário. Agora não sabe nem se ele vai ser candidato à presidência diante de tantos desacertos, não? Mas o Lula seria o seu principal adversário. E ele coloca os empresários no colo do Lula, ele favorece a articulação do Lula com o seu despreparo, e está agora aí o Lula, Fabíola, se esforçando para apresentar uma resposta que seja razoável. E o empresariado, que até ontem o antipetismo do empresariado não sumiu, mas agora eles estão diante da perspectiva de escolher, eles agora estão atordoados com essa tarifa do Trump, e eles perceberam que não basta dizer que a bandeira jamais será vermelha, é preciso que eles agora cuidem para que o balanço das suas empresas não opere no vermelho. E precisam arrumar uma solução não ideológica. Convicção ideológica, nesse momento, Fabíola, só serve para quem rasga dinheiro. O empresário brasileiro ainda não entrou nessa fase de rasgar dinheiro. Estão buscando aí uma alternativa que lhes permita continuar operando com o balanço no azul e não no vermelho.